Fala galera, beleza? Professor Marden Moura aqui com você para mais uma aula de Sociologia e nessa aula nós vamos abordar um pensador clássico da Sociologia cujo nome é Max Weber. Pessoal, diferentemente de Émile Durkheim, que nós vimos na aula passada, no módulo anterior, o Max Weber ele vai desenvolver uma sociologia que tem como objetivo compreender o sentido daquilo que o indivíduo produz na sociedade. Max Weber vai entender, diferentemente de Durkheim, que é o indivíduo que produz a sociedade e não, como pensava Durkheim, é a sociedade que produz o indivíduo. Por isso, esse rapaz, sociólogo clássico da escola alemã, ele vai desenvolver o que nós chamamos de sociologia compreensiva, porque o objetivo dessa sociologia é compreender o significado das ações dos indivíduos dentro da sociedade. É justamente para isso, pessoal, vem comigo, que o Max Weber ele vai dizer que o grande objeto de estudo da sociologia não é, como pensava o Durkheim, o chamado fato social, uma vez que aquele fato social ele era independente dos indivíduos. Para ele, o grande objeto de estudo da sociologia é o que nós chamamos de ação social. Mas entenda, toda ação é necessariamente o objeto de estudo da sociologia? Toda ação produzida pelo indivíduo? Não, mas apenas aquelas que se qualificam como ações sociais. E essas são todas aquelas ações, presta atenção, em que nós temos sentido, uma ação social ela precisa ter sentido e impacto, olha só, impacto social. A ação social, para ser um objeto de estudo da sociologia, ela precisa de sentido e impacto social. Veja, o Max Weber ele vai se utilizar de um instrumento por meio do qual a sociologia vai se tornar algo objetivo. Imagina só, existem milhares, centenas, milhares de centenas de ações sociais, porque a ação social é tudo aquilo que o indivíduo produz que tem sentido e impacto social. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai criar a ideia do tipo ideal. Esse tipo ideal é um conceito, pessoal, por meio do qual a sociologia vai poder se tornar ciência dentro da perspectiva do Weber. Assim sendo, ele vai dizer o quê? É muito provável que existam diversos sentidos das ações sociais, mas eu vou tipificar essas ações sociais para que eu possa, de fato, fazer ciência. O tipo ideal é um instrumental teórico por meio do qual o Max Weber vai conseguir estruturar 4 tipos de ações sociais. Existem mais? Podem existir, mas aqui nós temos a tipificação dessas ações. Assim sendo, a sociologia se torna objetiva. A ação social ela pode ser de uma dessas 4 formas. Elas foram tipificadas pelo instrumental teórico do tipo ideal. Professor, quais são essas ações sociais? Vem comigo. Ação social chamada tradicional. A ação social tradicional é, por exemplo, você pedir a bênção ao seu pai e sua mãe. Ou você chegar perto do Papa e a saudação é beijar o anel que está na mão do Papa. Isso é um tipo de ação que, de alguma forma, remete a uma tradição. Segundo tipo de ação social, a ação social, afetiva. Marley, o que é essa ação social afetiva? É toda aquela ação que se manifesta por meio dos sentimentos das ações humanas. Eu estou jogando futebol, o cara vem me dar um carrinho, e aí eu levanto e vou brigar com ele. Essa ação de eu me levantar e querer brigar com ele é uma ação social, tá? Me dá um outro exemplo, professor. Eu quero jogar futebol e aí a minha namorada não vai deixar. Eu já sei o que é que eu faço. Eu vou mexer com os sentimentos dela. O que é que eu faço? Eu compro ali flores e tudo, levo pra ela e digo, meu amor, eu te amo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então isso é um tipo de ação social, porque você tá mexendo sempre com a emoção, com os sentimentos. Você tá vendo uma greve de ônibus, você tá danado porque você tá louco para pegar o ônibus, você pega uma pedra e joga no ônibus, pessoal.
Isso é uma ação social, movida pelos sentimentos, pelos afetos, pelas emoções, pelo calor do momento. E aí nós temos outros dois tipos de ações sociais. Professor, o senhor pode dizer quais são eles? Bora lá, ó. A ação social, ambas são racionais. A ação social racional com relação, olha só, com relação a valores. É tipo assim, você tá aqui e diz assim, olha, eu vejo pessoas que são vulneráveis, que passam o inverno no frio. Então você racionalmente junta pessoas por conta de um valor seu, por conta de um tipo de altruísmo que você aprendeu a ter durante a sua vida, e você junta pessoas e movimenta essas pessoas para coletar ajuda, para coletar cobertor, para coletar alimentos, para doar para aquelas pessoas que passam o inverno no frio porque são pobres. Isso é uma ação racional com relação a valores. E por fim, ó, uma ação racional com relação, olha só, com relação a fins. Pessoal, o que é uma ação social racional com relação a fins? É o que você está fazendo agora. Você que não vai estudar filosofia, sociologia, você, por exemplo, que vai fazer um curso de engenharia, de medicina, parou para assistir a essa aula, qual o objetivo? De aprender, porque você sabe que você tem uma finalidade. Fim aqui, pessoal, ó, tem como sentido objetivo. Qual é o seu objetivo? Meu objetivo é passar no vestibular. Assim, uma ação social racional com relação a fins indica o objetivo que você tem de conseguir conquistar o quê? De conseguir conquistar um objetivo, que, por exemplo, no caso citado, é a aprovação no vestibular. Segura, aqui nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de um dos principais conceitos do Max Weber, que é a ação social. No próximo módulo nós vamos entrar aí em outros conceitos importantes. Valeu, galera, tudo de bom e até o próximo vídeo. Tamo junto!